9h01. Muito bom dia, você ouvinte da Rádio Assembleia do Maranhão, sintonizado por meio da frequência 96.9 FM. Bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia, canal 9.2 e a turma conectada através das nossas redes sociais. Tem gente boa lá pelo YouTube, não é isso? TV Assembleia do Maranhão. Eu, Ronald II, entro ao vivo, direto do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, com as principais notícias sobre os trabalhos na Casa do Povo do Maranhão. Terça-feira, olha aí, 14 de julho de 2026. Terça é dia de sessão plenária. Daqui a pouquinho a gente já traz ao vivo a nossa repórter Stephanie Souza, que está acompanhando ao longo da semana essa movimentação no plenário, deputado Najib Aikel, e aí ela já entra no início do programa trazendo as expectativas para a movimentação da primeira sessão plenária da semana. E por falar em movimentação no plenário, nós tivemos uma sessão solene que homenageou a doutora Cristiane Marques. Para quem não sabe, a doutora Cristiane, ela é a defensora-geral da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Foi homenageada na Assembleia Legislativa, uma agenda bastante prestigiada pelas autoridades, pelos familiares e amigos da doutora Cristiane, inclusive com a presença da chefe do Poder Legislativo maranhense, da deputada Iracema Vale. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes da sessão solene. E aí eu vou receber já a Alessandra Araújo, que é superintendente de comercialização e coordenadora geral da FEMAF, viu, gente? É a Feira Maranhense da Agricultura Familiar, está entrando aí para a sua 4ª edição. É sempre muito bacana falar sobre esses investimentos que o setor da agricultura familiar do Estado vem recebendo, principalmente com a intervenção, com o braço forte do governo do Estado do Maranhão, que é fundamental para o fortalecimento desse importantíssimo, indispensável, necessário setor. Estou falando da agricultura familiar e já a gente vai falar da Feira Maranhense, tá bom? Com a Alessandra. E aí rola a previsão do tempo logo mais com a Paula Torres, tá apurando a informação ali com São Pedro. Será que vai chover ou não? Beleza. E vamos trazer aqui mais uma edição da série de reportagens que a equipe da TV Assembleia está produzindo a respeito das informações relativas ao processo eleitoral. A gente sabe que esse ano tem eleições em outubro, vamos decidir aí os próximos governadores dos estados, os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, o próximo presidente da República. E aí o que a TV Assembleia, né, em parceria com a Rádio Assembleia do Maranhão, tem feito? Né? Tem produzido uma série de reportagens esclarecendo os eleitores sobre algumas informações. Hoje a gente vai explicar e tentar desmitificar aí o famoso coeficiente eleitoral. Já a gente traz essa reportagem com as informações, tá bom? 9h04. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão ao vivo, que pode contar inclusive com a sua participação através do nosso WhatsApp. Anota aí, olha, se não está salvo, já salva agora. 98999617478. Anotou? DDD 98-999617478. Participe com a gente, mande perguntas para os nossos entrevistados, sugestão de pautas, pode fazer aquela crítica para o programa para a gente estar sempre melhorando. Esse aqui é o programa do povo do Maranhão, né? E ele é por isso que ele tem essa intervenção, essa participação muito importante da nossa população do estado. E bora de terça-feira com muita informação e muito trabalho. Por falar em trabalho, a gente já chama a Stephanie Souza, está no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, aguardando o início da primeira sessão plenária da semana. Tem tudo para ser uma sessão plenária bem movimentada, é uma semana que antecede o período de recesso parlamentar, que não é uma particularidade da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, acontece em todas as casas legislativas, então fica bem uma expectativa muito alta para a demanda que a gente pode receber hoje no Palácio Manuel Beckmann. Stephanie, estou vendo você, seja muito bem-vinda, um ótimo dia, obrigado desde já pela participação. Como é que está aí no plenário, deputado Najib Aikel? Oi, Ronald, bom dia a você, bom dia a todos. Aqui a movimentação ainda não iniciou, inicia daqui a pouquinho, a partir, quando se aproximar um pouco mais das 9h30, que é quando inicia a sessão plenária aqui no plenário Najib Aikel. E como você falou, né, inicia hoje a sessão plenária, as sessões ordinárias da semana, que são realizadas hoje, terça-feira, na quarta e na quinta-feira, todas a partir das 9h30 da manhã.
E hoje, além da sessão ordinária, que está prevista para ser começada daqui a pouco, no período da tarde também será realizada muitas movimentações aqui no Palácio Manoel Beckmann. Por exemplo, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania será realizada a partir das 2h30 da tarde e também vai ser dada a continuidade da comissão de inquérito parlamentar que está investigando a vice-governadoria do estado em relação a supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Essa CPI está sendo presidida pelo deputado estadual Neto Evangelista. Então, hoje, terça-feira, além da sessão ordinária, agora pela manhã, também terá a realização da CCJ e da CPI. Já amanhã, quarta-feira e na quinta-feira serão realizadas somente as sessões ordinárias. De acordo com a agenda semanal, está previsto no momento somente as sessões ordinárias. E na sexta-feira não há nenhuma formalidade prevista na agenda aqui do Palácio Manoel Beckmann, mas os deputados continuam atuando em seus gabinetes e em suas agendas individuais, também aqui na capital, como também no interior do estado. Então é isso, essas são algumas das atividades que vão ser desenvolvidas esta semana aqui no Palácio Manoel Beckmann. Eu volto com você, Ronald. Muito obrigado, Stephanie. Então, de acordo com as informações da Stephanie Souza, muita coisa para acontecer, especialmente nesta terça-feira. A partir das 9h30, regimentalmente, os deputados já poderão dar início à sessão plenária, né? E aí eu chamo a atenção, dou um destaque especial para o âmbito das comissões, com a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É sempre bom reforçar que isso que acontece na CCJ é um filtro que acaba fazendo com que a gente tenha uma certa avaliação sobre a produtividade, sobre o que deve ser discutido pelos parlamentares ao longo da ordem do dia durante as sessões plenárias. A CCJ que é responsável pela apreciação da legalidade e da constitucionalidade das matérias, portanto a comissão mais demandada da Assembleia Legislativa. Bora ver o que vai acontecer hoje à tarde também, para a gente já entender o que deve acontecer durante as próximas sessões plenárias. Obrigado a Stephanie Souza. Lembrando que a sessão plenária da Assembleia Legislativa a partir das 9h30 é transmitida ao vivo pelo canal digital 9.2. E aí a gente segue falando sobre o trabalho no Parlamento Maranhense. Nós tivemos uma sessão solene que homenageou a defensora pública do Estado do Maranhão, responsável, né, pela Defensoria Geral da DPE, a doutora Cristiane Marques. Durante a solenidade, os trabalhos foram conduzidos pela presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, a deputada Iracema Vale. Por iniciativa da presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, e aprovada pelo Parlamento, foi realizada a entrega do título de cidadã maranhense a Cristiane Marques Mendes, atual defensora pública geral do Estado. A homenageada é natural de Teresina, no Piauí, e atua na Defensoria Pública do Estado do Maranhão desde 2012. Durante todo este tempo, tem atuado principalmente para ampliar os serviços da DPE de acesso à justiça e aos direitos da população mais vulnerável para além da capital. Já são 15 anos como defensora pública, trabalhando aqui por todos os cantos do Maranhão, e agora tenho a honra e a felicidade de receber o título de cidadã maranhense. Eu que sou de Teresina, do Piauí, mas agora recebo com muito orgulho essa minha nova cidadania, propositura da deputada Iracema Vale, e prometo que vou honrar com o máximo compromisso esse meu novo título de cidadã maranhense. Em 2024, Cristiane Marques desenvolveu o projeto Tia Lu e Mulher, voltado à promoção da cidadania feminina. O projeto foi premiado pelo Renova BR, considerada a maior escola de formação política do Brasil. Em 2026, também recebeu reconhecimento ao ser uma das vencedoras do programa Servindo o Brasil durante a Brasil Conference, realizada nas universidades de Harvard e MIT, nos Estados Unidos. É uma homenagem justa. A doutora Cristiane tem uma vida de serviços prestados ao povo do Maranhão como defensora pública, né? Ela chegou aí ao topo da carreira, mas galgando espaço por espaço, com grande trabalho, com projetos reconhecidos nacionalmente, internacionalmente. Ela escolheu o Maranhão para servir ao povo do Maranhão. Familiares, amigos e colegas de trabalho da Defensoria Pública acompanharam a solenidade no plenário na Gibe Aiken. Desde o começo eu vi o quanto ela se importa com o Maranhão,
com o trabalho de fazer a forma correta, e ver isso sendo reconhecido, esse amor dela pelo Estado, deixa a gente muito feliz. Então, para a Cris é um momento muito especial, mas para a gente também, que ganha uma irmã maranhense e que vê que ela está no caminho certo, no caminho de transformar o seu amor em atos concretos pelo Maranhão. Justa homenagem, a doutora Cristiane Marques tem um trabalho muito relevante, né, um histórico em defesa, que contribui, claro, em defesa desse Estado do Maranhão, e a gente observa a Assembleia Legislativa mais uma vez concedendo uma homenagem muito justa, merecida. Parabéns à doutora Cristiane e também às autoridades que participaram, que proporam esta homenagem. Bora abrir agora o nosso quadro de entrevista desta terça-feira, olha, que vai trazer um bate-papo muito interessante. Na pauta de hoje, a gente vai falar sobre a agricultura familiar. Entrevista. São 9h12. Seguimos ao vivo, direto do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, já com a nossa convidada de hoje. Tenho a alegria de anunciar a doutora Alessandra Araújo, que é superintendente de comercialização e coordenadora geral da Feira Maranhense da Agricultura Familiar, né? Ela que é graduada em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual do Maranhão, mestrado em Agronomia pela Universidade de Brasília, tem vasta experiência nesse setor, atuou como diretora de Assistência Técnica e Extensão Rural da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, a famosa AGERP, né, e conhece bem do assunto. Nós vamos falar sobre a divulgação do resultado do edital da 4ª Feira Maranhense da Agricultura Familiar, que inclusive já tem data marcada. Ô Alessandra, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pela atenção com os nossos ouvintes, desde já um ótimo dia para você. Sim, bom dia e obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui divulgando parte do nosso trabalho, na continuidade de um projeto da Secretaria de Agricultura Familiar, que é a FEMAF, a Feira Maranhense da Agricultura Familiar. Vamos começar aqui pelo edital, né? A gente já tem a divulgação do resultado. O que traz o edital, né? Para o público entender. A gente sabe que quem acompanha bem os eventos da agricultura familiar, participam dessas concorrências, já conhecem bem como é que é a rotina do governo do estado nesse sentido de investimentos. Mas para o público em geral, o que representa a divulgação desse edital? Então, a feira, ela é um projeto da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, aonde nós estamos nos propondo, a 4ª edição, abre um espaço para tratarmos de assuntos da agricultura familiar. Sim. É uma feira onde ela é setorizada, ela tem são espaços determinados. Nós temos o espaço do conhecimento, onde o público se inscreve e participa de palestras, oficinas, espaço tecnológico, temos o espaço da comercialização propriamente dita, né, pertencente a uma feira, espaço do artesanato, espaço gastronômico, envolve concursos, nós temos concurso da farinha. E o que é? O edital é um instrumento de publicização. Então, sempre que nós temos que fazer a feira, sim, nós, em aproximadamente 6 meses de antecedência, lançamos um edital. Esse ano, nos 3 anos, a feira foi em dezembro, e este ano é um período atípico, é um ano eleitoral, então nós colocamos para o mês de agosto. Então, ele já foi lançado. Nós tivemos a abertura de inscrições até maio, e no dia 7 de julho lançamos o resultado final, após a abertura para recursos. Porque nós lançamos uma preliminar, mas às vezes alguém se sentiu, né, excluído por algum motivo. Então tem 3 a 4 dias para você entrar com recurso. Já fizemos todos, já passamos por todo esse processo e no dia 7 de julho saiu o resultado final do edital de credenciamento de agricultores e empreendimentos para participar da FEMAF. É interessante porque eu observo que o governo do estado, ele tem trabalhado a Feira da Agricultura Familiar usando diversas vertentes, né? Sim. Passou o tempo em que se falava em agricultura familiar apenas naquele sentido de comercialização e de produção. Hoje vocês conseguem conectar esse importante evento com o âmbito cultural também, né? Há uma preocupação nesse sentido, não é? Sim. Como o senhor disse, a agricultura familiar antes se via muito pequeno, né? Um nicho que era assim, voltado só para a produção familiar. Ele não deixa de ser. Claro. Mas a produção, ela pode seguir vários rumos. Fala, por que a Feira da Agricultura Familiar vai ter o artesanato? A agricultura familiar faz artesanato? Faz.
é uma das produções não agrícolas. Então, a agricultura familiar tem a parte agrícola, onde tu tem a produção de farinha, tu tem a produção da tapioca, tu tem o produto in natura, frutas e hortaliças, mas também tu tem as fibras, entendeu? Fibra da carnaúba, do babaçu, fibra do buriti, onde tu faz artesanato maravilhoso. Então tá ali, pinturas em telhas, a crochê. O crochê também o agricultor familiar, a sua família, ela é como eu digo, é multidisciplinar, assim como o quintal do agricultor familiar maranhense. Se você procura um agricultor familiar, você não vai ver só uma cultura, só mandioca ali plantada, não. Você vê a criação de galinha, você vê feijão, melancia, você vê a mandioca, mas você vê a mulher dele fazendo doce, faz um crochê, faz um bordado e vende. E tudo isso também é produção da agricultura familiar. Então, isso tudo a feira tenta passar para vocês. E o espaço tecnológico? Espaço tecnológico, muitas pessoas, isso que eu estou te falando, são questionamentos que eu recebo. Sim. Espaço tecnológico, o que tem a ver? Dentro da feira. Dentro de uma feira da agricultura familiar. Mas é justamente o espaço onde nós abrimos para faculdades, a UFMA, a UEMA. Nós temos um trabalho da Florence. Quando eu digo agricultura familiar, não é só produção vegetal, eu tenho o trabalho da Florence e da UEMA com a parte animal. Então, ali também entra as experiências, tem a Embrapa, tem a parte dos trabalhos, a Embrapa com as máquinas de algodão. Nós temos um projeto pioneiro, piloto no Maranhão, que é em Alcântara, onde a Embrapa trabalha com a produção de algodão, a retomada, né, da produção desse algodão agroecológico. Então, lá, eles estão ali, aproveita aquele espaço tecnológico para mostrar as pesquisas que estão acontecendo a nível de Maranhão, voltado para a agricultura familiar. Eu recebi recentemente um representante da Embrapa aqui e fiquei muito entusiasmado, porque às vezes a gente não tem noção, a dimensão desse trabalho, da importância desse trabalho que é desenvolvido no Estado, e de fato né? A Embrapa tem uma atuação muito positiva, fortalecendo o setor aqui no Estado. E aí eu quero lhe perguntar o seguinte: eu entendo, Alessandra, que a feira é a culminância ali, né? É um grande momento de celebração em torno de tudo aquilo que está acontecendo. Como é que você avalia a atuação do governo do Estado do Maranhão, especialmente do governador Carlos Brandão, que tem, inclusive, em seu currículo um histórico de ligação direta com esse trabalho da agricultura familiar? Tem muita coisa a ser celebrada, de fato, nessa 4ª edição da feira. Como é que você observa esses investimentos voltados para o setor a nível público? Então, desde a primeira edição, nosso antigo secretário, o secretário Bira do Pindaré, ele criou este projeto. Ele teve a criação, mas quem bateu o martelo para ter e apoiar foi o nosso governador. Sim. Então, desde a primeira edição, ela tem se realizado e executado com recursos também do Estado. Então, o governador, ele nos apoiou e ele dá bastante ênfase à agricultura familiar, mas ele quer que nós levemos os serviços, a prestação dos serviços para a agricultura familiar além. Ele não quer essa ideia que nós temos e que muitos têm, que a agricultura familiar é pequenininho. Não. O agricultor familiar, ele é um nicho dentro da agricultura, ele tem um potencial e ele tem que crescer a nível de Estado do Maranhão, principalmente na parte de agroindustrialização. Ele faz bastante ênfase a esse setor. O que é essa parte de agroindustrialização? As polpas de fruta. Ele quer ver polpa de fruta, ele quer ver as carnes da agricultura familiar no mercado. Ele quer ver a questão da farinha, tanto que nós temos o concurso, nós temos todo ano sai a melhor farinha do Estado do Maranhão, que tem no 4º ano consecutivo, está com o município de Barreirinhas. Interessante, porque é importante fortalecer essa produção, mas claro, abrir as portas para a comercialização. E aí você fala, sim, ela ganhou e onde é que eu encontro? Então já é um trabalho pós-feira. Ela ganhou, faz 4 anos que nós estamos, 3 anos, que o 4º é agora, 3 anos que nós estamos desenvolvendo um trabalho com essa farinha junto aos principais mercados do Estado. E o principal, né, já nos convidou porque quer essa farinha na prateleira. Aí você fala assim, é só jogar então lá a farinha? Não. Nós temos que formalizá-la sanitariamente, que é justamente um dos pontos que nós, assim como a SAF, Sagrima, a GED e a GERP, a questão da formalização sanitária do alimento. E como é esse tipo de apoio que vocês oferecem para o produtor, nesse caso da Sim,
No caso da SAF, a SAF ela não fiscaliza, ela é um órgão que ela fomenta, ou seja, ela vai ao campo, ela identifica o problema e ela faz articulação para os setores pertinentes. Sim. Por exemplo, farinha. Quem regulariza a farinha é a Suvisa, é a Vigilância Sanitária. Sim. Então nós temos um grupo técnico dentro da SAF, onde nós tratamos justamente dessa formalização. Se eu estou tratando de farinha, nós vamos tratar com Suvisa. Se eu estou tratando de galinha caipira, ovos, eu trato com a GED, porque é produto de origem animal. Se eu estou tratando de bebidas, uma cachaça maranhense que quer estar numa gôndola de supermercado, com quem que eu trato? Ministério da Agricultura. Então, o papel do Estado é estar fazendo, no caso da SAF, é fazendo toda essa articulação aos órgãos pertinentes, para poder estar regularizado para você colocar numa gôndola de supermercado. Porque nós somos questionados. Vocês trabalham com tantos agricultores, mas eu chego no supermercado e só tem farinha do Pará, do estado do Pará. Então, isso é uma cobrança real e é uma cobrança que vem do nosso governador. E nesses 4 anos, nós trabalhamos. Estamos, justamente quando se dá, numa feira dessa, quando eu abro um concurso da farinha maranhense. Eu recebo farinha de 70 municípios, onde é feito toda a classificação, com técnicos da própria Embrapa, com técnicos da UEMA. Então, quando eu chego numa farinha, para eu lhe dizer e afirmar que a melhor farinha hoje é do município de Barreirinhas, é porque ela passou por 4 seleções anualmente. Então, nós temos perfeita segurança. Então, ela tem que se regularizar, ela tem que ter todo o formato que o mercado exige. E aí é o nosso papel. A gente está falando aqui da farinha, mas Sim. isso é um exemplo, né? Um exemplo dentro da cadeia. O pequeno agricultor que está nos acompanhando agora, né? E ele está querendo dar um up, eu quero organizar o meu negócio aqui, já estou aqui há muitos anos e tal, e está ouvindo a senhora falando. Ele pode procurar a SAF para orientações, para algum tipo de apoio? Sim. Como é que funciona isso? Então, a secretaria, dentro do organograma do Estado, ela é uma secretaria, né, da administração direta. Mas ela tem 2 agências que são autarquias vinculadas a ela. Sim, a GERP e nós temos o ITERMA. O ITERMA trata de terras, vamos dizer assim, a grosso modo, Sim. E a GERP ela dá assistência técnica ao agricultor familiar. Então vamos dar um exemplo bem prático. O agricultor familiar é do município de Buriticupu. Sim. Então, lá ele tem uma produção, ele trabalha com pecuária de leite e ele tem uma pequena produção de leite. Ele tem uma queijaria bem artesanal e aquele queijo, na comunidade dele, é considerado o melhor. Mas quando ele chega numa padaria, ele chega no mercado, que ele coloca e fala, tem registro sanitário da GED? Não tem. Então ele volta com aquela produção toda. Ele só consegue vender na porta de casa ou boca a boca. A família, alguém compra, mas é informal. Aí vem a pergunta, o que ele faz? Para ele ganhar o mundo, ele ganhar dentro do município, assim como outros, e vir para São Luís, para estar nas principais redes, nesse caso, que é o queijo, ele pode procurar a GERP, que dá orientação técnica para ele, Sim. Como faz o manejo do gado, a questão de vacina, e procurar a GED para se regulamentar. A GED é que vai dar a regularização sanitária, vai visitar aquela queijaria artesanal, vai fazer as conformidades, ver o que é que está faltando. Legal. Porque quando nós tratamos, principalmente ele, que é queijo, é produto, é alimento. Então, nós temos que ter o máximo de cuidado. Tem que ter as boas práticas de fabricação daquele queijo, porque você está tratando de alimento que vai chegar na casa de alguém que pode não estar com a imunidade boa, pode ser um idoso, uma criança. Controle, então, né? Quando você trata de alimento, você tem que ter o máximo de segurança. Então, ele procura a GERP e a GED. É verdade. E, às vezes, muita coisa... É por isso que a informação é importante, né? Que esse trabalho que a gente desenvolve aqui, esse bate-papo aqui é fundamental. Porque você tem, por exemplo, o SEBRAE, que vai te dar todo um apoio já naquele ambiente de negócio. Né? A Embrapa, como eu citei agora há pouco, tem cursos de capacitação. Eu sei que o próprio governo do estado do Maranhão tem intensificado muito, e aí eu quero justamente conectar essa entrevista com esse processo de capacitação, né? Qual que é o grau de prioridade que vocês têm dado para o trabalho de capacitação dos nossos agricultores familiares, né? Porque é fundamental, não é, Alessandra, que além desse amparo técnico, eu vejo isso, vou até citar como exemplo, o próprio programa Mais Renda, que é um programa de sucesso do governo do estado, né? E que é um programa que não chega só e te entrega a estrutura. Toma aqui teu carrinho aqui de cachorro quente, toma aqui teu carrinho de churrasquinho e vai vender. Não. Vocês têm todo um trabalho voltado para capacitação, e eu estou dando um exemplo do Mais Renda
porque é um dos programas de sucesso do governo do estado, mas Sim. eu tenho certeza que a Secretaria da Agricultura Familiar e a TV Assembleia tem mostrado muito isso, tem fortalecido muito esse trabalho de capacitação no estado, na verdade. Sim. Seguindo uma orientação, né, do governador, você entrega o equipamento público, mas também você tem que capacitar aquele que vai usar. Quando você entrega um programa, um carrinho do Mais Renda, você está entregando um instrumento onde ele vai vender comida. Bate naquela questão que nós falamos, a segurança alimentar, literalmente, a segurança alimentar de quem vai comprar aquele produto. Então, a SEDES, que é a secretaria que faz a gestão do programa, quando ele entrega o equipamento, ele vai para o município, seleciona, entrega o equipamento público e capacita aquele grupo. O uso de EPI, que é os equipamentos de proteção individual, você tem que estar de touca, sem adornos, brinco, unhas limpas. Então, isso tudo faz parte, assim como quem está na comercialização da agricultura. Sim. Quando a gente entrega as barracas ou entrega algum equipamento, faz as feiras itinerantes da Secretaria de Agricultura Familiar, nós capacitamos aquele agricultor. Informação de custo, matemática. Você não pode chegar e colocar qualquer preço naquele produto. Você tem que ver o custo, a região, assim como a manipulação. Como é que você lava frutas e hortaliças para oferecer. Então, tudo que você oferece do Estado por meio de equipamentos públicos, você tem que fazer uma capacitação. E isso é importante também ver. Essa feira também traz isso, a nossa FEMAF. No Espaço do Conhecimento, são 4 dias onde já foi aberto, já fechou as inscrições para as principais instituições, tanto o maranhense como fora do estado, que estão vindo, Brasília, o pessoal do Consórcio Nordeste, sempre estão presentes para estar passando diretrizes de políticas públicas para os agricultores. Tanto que as capacitações são pela manhã e a feira, os galpões de comercialização são à tarde. Por quê esse contraturno? Para os agricultores participarem, porque a feira é justamente para eles. Então, eu acho muito legal. Eu, inclusive, participei no ano passado, fui lá mesmo acompanhar, teve show, foi uma maravilha, foi um sucesso. Estava até lá o secretário Bira. Sim. E aí eu acompanhando aqui do lado, aqui, escutando uma senhora que provavelmente não era daqui, era uma turista, e ela falando, gente, que coisa fantástica. Eu vim para cá, para o Maranhão, para ver os lençóis, e todo no meio de uma feira da agricultura familiar, curtindo um showzão. Foi muito bacana. É o trabalho que vocês têm desenvolvido, que merece todo o reconhecimento nosso. Sim. Eu quero agradecer, viu, a nossa superintendente de comercialização e coordenadora geral da Feira da Agricultura Familiar. Será a 4ª edição. Sim. Mês de agosto. Pode reforçar o convite, mas daqui para lá a gente vai falar muito sobre a feira. Sim, eu gostaria de reforçar o convite a todos que estão nos ouvindo. A feira vai estar na Lagoa da Jansen, mais um ano, de 12 a 15 de agosto. Outra decisão acertada, né? Foi muito bacana ali. E muito contestada. Porque Lagoa não é o ambiente do agricultor familiar. Mas quando se trata de feira e de comercialização, além de divulgar o produto, nós queremos vender. E lá é onde nós temos o público que, além de desconhecer, tem um poder aquisitivo para... tem uma estrutura interessante, porque a feira lá olha, quem não foi ainda nessa feira, não tem noção, é gigante. E é muita gente frequentando, então tem que ser um espaço público com estrutura, com estacionamento, e ali ficou muito bacana. Ficou ótimo, a venda é absoluta, os shows muito bem acertados, assertivos. Não posso dar spoiler agora, mas teremos, como todos os anos, apresentações maravilhosas, nacionais e maranhenses. Maravilha. Vamos fazer um contratinho aqui. Vai ter que divulgar em primeira mão com a gente. Vamos, estarei aqui, porque a agricultura familiar, sem uma festa, não é agricultura. Agricultor familiar maranhense, ele trabalha, mas também faz muita festa. Muito obrigado, viu, minha querida amiga Alessandra Araújo, lá da Feira da Agricultura Familiar. Beleza, essa entrevista ela vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, TV Assembleia do Maranhão, e depois a gente vai falar ainda. Tem muita coisa para falar sobre a Feira da Agricultura Familiar desse ano. Só vai rolar em agosto, então daqui para lá tem uma pauta aí que a gente vai ficar sempre trazendo. E aí eu vou chamar agora a Paula Torres com a previsão do tempo. Estamos falando de agricultura familiar, o produtor quer saber se vai chover ou não. Paula, é contigo, bom dia. Oi, muito bom dia para você e para todo mundo que acordou cedinho com a gente. E olha, se você vai sair de casa hoje, é bom já colocar o guarda-chuva na bolsa. Apesar do sol aparecer, a chuva pode dar as caras ao longo da tarde. Começamos pela Grande Ilha. Em São Luís, os termômetros variam entre 25 e 29 graus. O sol aparece durante a manhã, mas as nuvens aumentam e tem previsão de pancadas de chuva à tarde. À noite, o céu continua bastante nublado, mas sem previsão de chuva.
Agora vamos para a região central do Maranhão, em Presidente Dutra. Por lá faz um pouco mais de calor que na capital. As temperaturas ficam entre 23 e 31 graus. O sol aparece entre muitas nuvens durante o dia e à noite o céu fica mais aberto. Agora seguimos para o oeste maranhense, em Governador Newton Belo. O tempo por lá é bem parecido com o de Presidente Dutra. Os termômetros variam entre 23 e 32 graus, com bastante nebulosidade durante o dia e muitas nuvens também à noite. Então é isso, uma excelente terça-feira para você. Daqui a pouco eu volto uma F1 com mais informações. Até já! Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela participação. Deixa eu mandar um abraço especial aqui para o seu Aldo Malheiros, está nos acompanhando lá do Vinhais. Valeu, seu Aldo. Obrigado aqui pela mensagem no WhatsApp. Obrigado também para a dona Fátima. Agradeço aqui a dona Fátima, lá na Cidade Operária, está sempre nos acompanhando. O meu querido amigo Eduardo, lá no Araçagi, também mandou um alô para a gente, uma mensagem de bom dia. Obrigado, Eduardo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo, meu irmão, Seu Gonçalves, no Jardim Eldorado, com a tia Vânia. Estão nos acompanhando, valeu. Um abraço aí para toda a galera boa, viu? Eu vou encerrar aqui, meu amigo Claudinho, com a TV Assembleia, por conta do horário. Regimentalmente, qualquer momento, nós teremos aqui a sessão plenária desta terça-feira. Agradeço a todos os telespectadores pela companhia e a gente se reencontra às 1h da tarde no Assembleia em Foco, primeira edição. Até lá.